do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, um olá para todos, seja boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos esteja a ver ou que nos possa vir a rever. Uma saudação para as irmãs aqui presentes neste patronato de Nossa Senhora das Dores, aqui de Travassou, que sob a direção das religiosas missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Uma saudação também para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, das paróquias que me estão confiadas, seja da paróquia de Espinhel, da paróquia de Oeiros da Ribeira ou da paróquia de Travassou, onde neste momento me encontro neste patronato, seja todos aqueles que estão mais longe, mas que procuram através deste meio ficar também mais perto de nós para celebrarem connosco uma palavra a este respeito para o Brasil, para a Suíça e depois também para todos aqueles lugares para a Alemanha e para aqueles lugares assim mais próximos de nós, aqueles concelhos mais próximos de nós, seja o de Águeda, eu falo em concelhos, para já não nomear as paróquias todas, também a Albergaria a Velha, também uma saudação para a França, onde está a Clélia, para a Mortágua, onde está o Duarte Almeida, ainda para a Danusa. Eu penso que a Danusa, até pelo nome, penso que deve estar no Brasil. Também, como já disse, para o Zé Pires, que está na Alemanha, e depois aqueles que estão no nosso concelho e que fazem parte também desta participação assídua nesta nossa celebração assim partilhada e difundida deste jeito, seja para Albarim, pelas Aimas, que é o caso do José Henrique Ramos, também para o Gilberto, boa tarde, diz ele, a todos os que participam desta Eucaristia, daqui do Brejo, na Borralha. Depois tem aqui boa tarde de África do Sul, em Durban. Olá, África do Sul, penso que é a primeira vez que nos encontramos assim, deste jeito, aqui assim, a celebrar a Eucaristia. Pelo menos não me soa muito familiar, embora já tenha ouvido falar, o que significa que se calhar o vosso sistema não associei. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Também para o José Gomes, de Águeda, mas que é nosso paroquiano também, e portanto para o Porto, Rosário também para Águeda, enfim, Manela Reis, e todos aqueles e são 44 neste momento, que estão aqui na nossa companhia, Partilhó também, que é o caso da Inês, e portanto só a Anabela, que está em Casal de Álvaro, enfim, para lembrar assim alguns que eu conheço melhor, a São Costa, que está em Aveiro, da Póvoa do Linhoso, João Vale, também está a dizer que a imagem está fraca. Olha, que penso que hoje até nem está fraca, mas pode ser até daí também. Ora bem, nós vamos aproveitar esta ocasião, estamos a celebrar o segundo domingo da Quaresma. Obviamente que, como sabe, é uma Eucaristia antecipada. Amanhã celebraremos a Eucaristia propriamente dita deste dia, também a esta mesma hora, não aqui, mas numa igreja. E aquilo que eu vos convido, que eu lhe digo, é que eu convido também a participar connosco da melhor maneira, e para isso, uma das coisas fundamentais, estamos em Quaresma, e portanto a Quaresma é tempo para rezar mais, para pensar mais, para pedir perdão mais, tudo mais, menos no pecado, como é óbvio. E então, aquilo que vos proponho e vos peço, e a mim também, é que neste momento nos recolhamos por alguns instantes, no sentido de dar conta daquilo que não esteve bem, para que possamos pedir perdão ao Senhor. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, eu peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E neste tom penitencial em que estamos a pedir ao Senhor, foi o que cantamos em latim, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós e Senhor, tende piedade de nós, vamos, como diz aqui o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, piedade, Senhor, quando não somos fiéis ao teu chamamento como Abraão foi, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Piedade, Cristo, quando não percebemos o teu amor transfigurado nos mais frágeis, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Piedade, Senhor, quando não testemunhamos nas montanhas, entre aspas, da nossa vida, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, destes 4, comigo 5 que estão aqui, dos 44 que estão lá fora, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu só chamo a atenção antes das leituras, e chamo a atenção porque a Câmara não está a captar esta fitinha toda que está aqui. Eu peço à irmã, se calhar, porque está aqui precisamente uma fita. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Como daqui a pouco irá dar conta, é precisamente a frase que nós vamos ouvir, que se fez ouvir quando Jesus, no Monte Tabor, se transfigurava. E, portanto, esta voz não se ouve aqui, mas vamos fazer o possível para que a ouçamos no nosso coração. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. E este filho fala, este Deus nos fala, não é só no Evangelho, é também na segunda leitura, é também na primeira, e por isso ouçamos-la com atenção. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Deus disse: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho.
Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: Por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Confiei no Senhor mesmo quando disse: sou um homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez ouvir uma voz: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu vou precisamente pegar nesta frase que está aqui exposta e que desce da palavra de Deus. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Foi o que acabámos de fazer, escutando a sua palavra, porque escutando a palavra do Senhor, a palavra que se encontra neste lecionário, estamos a escutar o Filho muito amado, que é Jesus Cristo, que é o rosto do Pai para nós e conosco. Por isso, nesta frase, este é o meu Filho muito amado, escutai-o, irei de facto agora também colocá-lo aqui.
Bem, depois... Nós depois damos um jeitinho. Diga. Nós depois damos um jeitinho final. Depois dá um jeito para escutar melhor o fim. Está bem. Ok. Então, vamos agora à palavra de Deus propriamente dita. Também uma saudação àqueles que entretanto chegaram. Neste momento são 65 que estão aqui na nossa companhia. Sejam bem-vindos àqueles que ainda não cumprimentei. Dizia o Marcelo, e escrevia, e isto pode-se confirmar porque está aqui nos comentários, as leituras de hoje nos mostram que diante das montanhas da nossa vida, e montanhas da nossa vida, obviamente, entre aspas, a nossa fé, diz o Marcelo, só tem sentido se for uma resposta concreta ao amor de Deus. Se não, não está aqui, mas digo eu, se não é assim, a fé é uma fezada, não tem nada a ver com fé. Abraão entendeu isto. Pedro custou a entender, mas ambos, apesar do medo, levaram o seu compromisso de fé até às últimas consequências. Todos nós sabemos que, de facto, o que aconteceu, nomeadamente com Pedro, que foi crucificado também. E depois, mais à frente, foi pensando em duas ideias que hoje se destacam, continua Marcelo Tiago a dizer. Por um lado, a fé só tem sentido se for resposta ao amor de Deus, e em segundo lugar, o amor de Deus se transfigura em atos concretos de bondade e misericórdia. Pegando um pouquinho nestas ideias que acabei de dizer e que acabei de ler, e depois ele diz mais: vocês já perceberam que infelizmente muitas igrejas, entre aspas, ditas cristãs, utilizam a história de Abraão para ensinar às pessoas que devem sacrificar tudo para Deus em troca de algum benefício. Mas Deus fez justamente o contrário. Ele se sacrificou por nós, sem ter nenhum benefício. Realmente, eu penso que a palavra de Deus que nos foi proposta, que nos é proposta para este segundo domingo da Quaresma, vai por aqui. Aliás, no estudo que eu fui fazendo para de facto partilhar convosco neste sábado, foi muito baseado precisamente também em Abraão. E foi baseado em Abraão, e todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos, até já vimos isto na televisão, nem é preciso ir lá. Eu volto a recordar que o local onde Abraão tentou sacrificar o filho, Isaac, foi precisamente no sítio onde se encontra aquela mesquita que a gente conhece muito bem, porque de vez em quando a gente vê na televisão, que tem uma cúpula dourada. Foi exatamente nesse local, é um local nevrálgico, porque ali aconteceram várias coisas para as três religiões fundamentais. Foi ali que Abraão tentou matar o filho, e foi precisamente aí que ele percebeu que Deus não queria o filho de Abraão sacrificado. Foi aí também que Maomé subiu ao céu, e a gente entende por isso como é tão complicado o equilíbrio entre estas religiões, porque uns querem aquilo porque dizem que é a terra deles, mas os outros também são filhos de Abraão, porque o Abraão também teve um filho, além do Isaac, teve um filho de uma escrava chamada Ismael, que de certa maneira é aquele que serviu de base aos muçulmanos. E portanto está tudo ali em turbilhão, e todos têm a terra deles como aquela.
E uns dizem que é minha e outros dizem que não, também têm direito, e têm. E por isso é que é muito complicado. E por isso é que Israel agora já também tem uma parte que é a Palestina. Isto para dizer que as pessoas, nós, eles e nós também, fazemos guerra às vezes com estas coisas, quando ao fim e ao cabo o testemunho que o Abraão nos dá, aqui nesta primeira leitura sobretudo, é um testemunho que é muito claro. E a primeira coisa que eu gostava de sublinhar neste aspecto é que o Abraão considerou Deus como a prioridade máxima. Claro que Deus nunca faria uma coisa destas, estar a propor uma proposta, passe a redundância, tão esquisita. Como é que Deus poderia dizer a Abraão: olha, vai matar o teu filho? Então isto são coisas que se apresentem, são propostas que se façam, são, mesmo que a gente soubesse que era para testar o Abraão, isto de facto, nenhum pai, nenhuma mãe, em seu perfeito juízo, podia levar de facto isto a sério. Sabem uma coisa? Isto ajuda a explicar um pouco também. Obviamente que isto é uma catequese, como a gente já sabe. E é importante a gente perceber que naquela zona havia de facto também quem fizesse sacrifícios humanos. E portanto, Abraão passou-lhe pela cabeça que assim como outros o fariam, será que Deus também era assim? Mas Deus não é nada assim. E a prova disso é que... Mas reparem, a prova disso é que de facto foi até ao fim. Foi até ao fim. Abraão, não faças isso. Não mates o teu filho com o teu cutelo. Recolhe o teu cutelo. Para que de facto nada possa... Para que não inflinjas mais sofrimento ao teu filho. Porque eu sou um Deus de vivos e dos vivos. Não sou um Deus de mortos. Nem de guerras. Sou um Deus de vivos. E aquilo que me chama a atenção, por isso é que eu sublinhei este aspecto, é que para Abraão Deus é a prioridade. E isto leva-nos, de facto, como também dizia um pouquinho o Marcelo, a perceber quais são as nossas prioridades. Mesmo até nesta altura de pandemia. Agora que aqui, pelo menos em Portugal, as eucaristias foram suprimidas, será que nós, que estamos na era digital, na era da internet, na era das redes sociais, nós que até somos capazes de enviar florzinhas e outros bonequinhos para os meus amigos, que prioridade é que tem a nossa fé nestas coisas? Eu que faço isto, não sou capaz também de partilhar a Eucaristia que eu vi, de um vídeo que não me faça pensar e a refletir, e por aí fora. E por aí fora. Abraão, para ele, Deus era a prioridade. Ponto. E era a prioridade em relação a ele próprio, em relação àquilo que ele pensava, em relação à família, em relação... Para ele era óbvio que Deus era a prioridade máxima. Pronto, desculpa estar-me a repetir, mas pelo menos para fixar um pouquinho esta ideia. Segundo, acho que também que é importante sublinhar este aspecto, é que para Abraão é um homem de qualidades incríveis. É reverente, é obediente, é humilde, é uma pessoa cheia de confiança no Deus que ele acredita. É alguém que não protesta. É alguém que podia dizer: oh, senhor, tu estás tolo e tal, e não sei o quê. É um conjunto, eu apontei algumas: reverência, obediência, é uma pessoa, educação, o respeito, a disponibilidade, a confiança que este homem tem. Depois, uma terceira coisa, é alguém que confia. Contra toda a lógica. Contra toda a lógica. Aquele filho que custou tanto a nascer, o Isaac. Aquele filho que nasceu devido a uma intervenção miraculosa, porque a mulher do Abraão, a Sara, era estéril. Não podia ter filhos. Tanto é que o Abraão ainda pensou, quando Deus lhe disse: olha, Abraão, sai de Ur e vai precisamente
sai de Ur, no Iraque, para usar a linguagem moderna, e vai para um país, vai para a Terra Prometida. E o Abraão, ao princípio, ainda pensou, então como é que pode ser isso? A minha mulher não pode ter filhos, porque tu vais ter tantos filhos como as estrelas do céu e como as areias do mar. O que é que ele fez? Confiou. Confiou, porque mesmo sabendo que a mulher não podia ter filhos. Ele podia dizer, então como é que eu posso ter filhos? Tantos como as estrelas do céu e tantos como as areias do mar, se a minha mulher nem sequer pode ter filhos. Confiou. Um homem que confia contra tudo e contra todos. Contra toda a lógica. E é caso para perguntarem, e sobretudo nesta altura da pandemia, em que nós vemos tantas coisas que supostamente eram seguras e está tudo periclitante. Seja por medo da doença, seja medo de perder o trabalho, seja porque a gente não vê coisas boas no futuro, porque agora que há vacinas, agora já começa a haver variantes de vacina, variantes do vírus que se misturam, e agora as próprias vacinas, algumas delas parece que já não têm tanto efeito, não sei mais quantos. E é caso para dizer, são coisas diferentes, eu sei, mas isto também revela, será que de facto nós manifestamos a nossa confiança também em Deus, mesmo quando às vezes a gente vê que parece que as coisas estão a decorrer tudo ao contrário daquilo que a gente espera? Era este aspecto do confiar contra toda a lógica que eu queria também sublinhar. E, obviamente, é este aspecto da obediência, que obedece mesmo sabendo Deus como é que, de facto, o seu coração estaria. É este aspecto que eu queria. Eu não queria tanto focar o Evangelho, até porque, para não ser muito demorado, mas no fundo, Deus vem nos dizer que Ele revela-se assim, deste jeito. E para sentirmos a transfiguração que Ele opera na nossa vida, nós temos que subir à montanha. Temos que nos afastar do barulho. Temos que fazer silêncio. É no silêncio, não é junto das multidões. É no silêncio que o Senhor se transfigura. É no alto que Jesus nos mostra a bondade do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o, no qual pus todo o meu enlevo. E de facto é interessante porque o monte, ainda hoje, quem lá vai, tradicionalmente é um monte muito alto, mas independentemente de tudo isto, o mais importante do que estar aqui com as geografias, porque as geografias aqui podem ter alguma curiosidade, mas não têm muito interesse. O interesse é perceber que nestas montanhas em que Ele se manifesta, em que Ele se revela, em que de facto nos vai dizer, este é o meu Filho muito amado, escutai-o, a Ele, não é ao Moisés nem ao Elias, não é ao Antigo Testamento, é ao Novo Testamento, porque Ele é o Novo Testamento, Ele fala-nos no Novo Testamento, e também no Antigo, mas é preciso descodificar melhor, mas é no Novo Testamento, e é em Jesus Cristo, este Deus para nós e connosco, que se tornou Emmanuel, que nós somos convidados a segui-lo, a ter esta atitude e estes valores que o Abraão também na primeira leitura revelava, para que possamos, de facto, assim também, onde quer que estejamos, estar em sintonia e confiar neste Deus que, contra toda a lógica, que quer para nós que tenhamos o bem e quer que cada um de nós possa, de facto, estar em sintonia com este seu projeto a nosso respeito. Aqui o José Carlos Loura Martins, que é precisamente um catequista do CIS da paróquia de Espinhel. Os jovens do grupo da catequese CIS Espinhel escutam-no.
usando as aspas. Uma saudação, por isso, para todos os que frequentam a catequese. Ainda bem, Zé Carlos, que me chamaste a atenção, porque já me esquecia, de facto, deste pormenor, de dar também as boas-vindas a todos aqueles que andam na catequese e que também agora estão a participar da nossa celebração, já que não pode ser deste jeito. Aliás, a Mónica diz mesmo também, que é uma outra: peço por todos os que perderam a sua fé. Isto é na parte da oração dos fiéis, que vamos já também fazer. E, entretanto, vamos então continuar com a nossa celebração e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada intenção, seja daqui, seja de algum de vós que nos está a ver e que queira escrever nos comentários o seu pedido. Podemos não os ler todos, mas pelo menos um ou outro será lido. E a cada intenção nós vamos responder: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. E diz a Mónica então: peço por todos os que perderam a sua fé, reencontrem novamente e voltem a escutar Jesus. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Eu peço, diz a Ana Parente, por todos os que morreram por Covid, nomeadamente, para que tenham descanso eterno na paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. A Maria Rosário Seabra, de Águeda, hoje peço ao Senhor pela alma do meu sogro, que faz hoje 22 anos, que partiu para a eternidade. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que nesta quaresma, pede o Gilberto Marques, que está na Borralha, possamos ter vontade de mudar atitudes no cumprimento do nosso compromisso quaresmal. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Diz a Olívia Ferrão, que está na França: eu peço por toda a família. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Peço-te, diz o João Vale, pelas vocações consagradas e sacerdotais, pelo fim da pandemia e pelas almas do purgatório. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que no mundo e nas famílias, diz a Vera Quintas, reine a prosperidade e a paz e todos se unam como irmãos e filhos de Deus. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Peço pelo Brasil, diz o Marcelo, que está no Brasil, em São Paulo, 250.000 mortos nesta pandemia. Especialistas, diz ele, estão falando que o mês de março será uma carnificina, que São José, neste ano e neste mês de março, a ele dedicado,
interceda junto a Deus para que isto não se confirme. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Queria pedir pelos mesmos cientistas para que o Senhor os ilumine, também pelos governantes que estão à frente e também pelos médicos, enfermeiros e todos os agentes da saúde que ajudam os doentes. Por esta intenção, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Abraão demonstrou uma fé inabalável no seu Deus quando aceitou sacrificar o próprio filho. Aceita, Senhor, diz a Maria Estima, as nossas orações pelo teu perdão, pelas nossas faltas e omissões, nós te pedimos rogando. Nós te rogamos, ouvi-nos, Senhor. Diz a Júlia que também pede pelo terminar desta pandemia, e vai ser a última intenção, diz ela mesmo, que Deus nos livre desta maldita epidemia. Eu estou a ler tal e qual. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que disse em voz alta e que cada um de nós pensou no seu íntimo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar do Senhor apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornarão corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Ora, irmãs e irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos nossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, com o testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo,
sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida, de toda a Igreja espalhada pelo mundo, sobretudo todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, são 61 neste momento, e que desde o estrangeiro, passando por estes lugares que há pouco foram referidos, estão em comunhão também connosco, também em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo desta Diocese, António, todo o clero, o povo de Deus, todos os consagrados. Lembrai-vos também de todos aqueles que nos deixaram, dizia alguém aqui, e há pouco não vi, pelo jogador de handball do Porto e da Seleção Nacional, que faleceu, como a gente sabe pelas notícias, com 30 e poucos anos, com um ataque cardíaco. Vamos também lembrar aqueles nossos irmãos que amanhã 2 vão ser sepultados aqui nesta paróquia de Travassul, o Joaquim e a Rosa, penso que é a Rosa, não é? Rosa Carvalho. A Rosa Carvalho, vamos lembrá-las ao Senhor, assim como também todos os nossos, que nesta altura nos lembramos mais de perto. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença, tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com confiança rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto guardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz que é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Se calhar em jeito de ação de graças, estava aqui a procurar os versinhos e diz-ele, o Marcelo Tiago, em São Paulo: Abraão foi ao monte sacrificar seu filho e provou ao Senhor que era fiel e obediente. Mas Deus não deixou e lhe preparou um novilho e ainda o fez pai na fé de toda a gente. Jesus também subiu à alta montanha para ali ser por amor transfigurado. E Pedro não entende e ainda estranha, mas ao compreender também foi crucificado. Transfigurar-se é mostrar o amor no dia a dia, mesmo quando a vida nos exige um sacrifício. Por isso nos alimentamos sempre da Eucaristia e acreditemos naquele que nos amou desde o princípio.
Esta Eucaristia reúne gente de terras inteiras e o seu testemunho corre o mundo de les a les. Mas valorizemos também os catequistas das vossas aldeias e saudemos o grupo de catequese CIS. Se fé compromete a fazermos da vida uma doação, uma liturgia bem preparada dá sentido a cada ato, pois o Padre Júlio preside tão bem a celebração, assim como cantam e nos encantam as irmãs do patronato. Pronto. Eu vou pedir, se calhar, só para uma questão de que a irmã fosse ali, de facto, por favor. Sim. Eu queria mostrar mais uma vez a exemplo daquilo que também mostrei da outra vez. Eu peço à irmã que me diga se consegue olhar precisamente para filmar precisamente. Pode pôr a mão um bocadinho mais abaixo? A mão que está a tapar. Ai, aqui a mão. A mão que está a pegar no papel está a tapar um bocadinho. Ok. Isso, Ok. ok. Sim. Está bom, Padre João. Tá. Tá. Ora bem, isto é para os meninos. Eu vou ler um bocadinho, irmã, e depois diz assim: neste segundo domingo da Quaresma, a semana de 28 de fevereiro a 6 de março, os catequistas do 1º ao 5º ano da catequese de infância, e depois até dizem aqui os catequistas, a Carla, a Sandra, a Sónia e a Anabela, convidam-nos a fazer o seguinte: pintar de cor azul claro a terceira faixa da imagem, que é proposta para esta caminhada. Temos esta primeiro, mais escura, que é o azul escuro, um azul mais clarinho, e esta ainda é um azul que aqui parece que é verde. Mas é uma cor mais clara. É um azul ainda mais claro. Não sei se é verde, mas pronto, aqui de facto está, porque a impressora não ajuda. Claro, a sua impressora não quer o azul fazê-la. Pois, exatamente. Pronto, mas vamos ao que interessa. Para dizer que os meninos esta semana vão pintar, já pintaram a azul escura, que foi na semana da quarta-feira de cinzas. Esta foi nesta semana que acabou, e nesta vai ser um azul mais claro. E diz a catequista que o desafio desta semana é mudarem. Mudar o quê? E isto é um compromisso. É escrever uma atitude ou um gesto que cada um sente que deve mudar porque não está bem. Sei lá. Eu não queria dar exemplos porque imaginem que vocês dizem palavras feias, asneiras. Eu espero que não, mas se vocês, por exemplo, podem dizer assim: não, eu agora esta semana vou procurar não a dizer mais, ou a dizer poucas vezes. Saber concretamente o que é que muda e se estamos ou não a cumprir o nosso compromisso. É isto que se pede que nesta semana se faça. Não se esqueçam da cor, porque depois disto tudo pintado, vamos ver o que é que aparece. E, portanto, é exatamente isto que as catequistas me pedem para eu avisar, para que os meninos e meninas, e também já os velhitos, antes do CIS é outra coisa, isto é só até ao 5º ano, são convidados a fazer isto. E pronto, e era isto que eu vos queria dizer. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã às 6 horas da tarde ou da noite, onde teremos a Eucaristia, e depois, durante a semana, continuaremos
de segunda a sexta, com a missa às 7. Amanhã é às 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Eu nós. sei que foi uma vez, já é a segunda, mas não faz mal. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dei paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu penso que ainda foi 2 vezes, não foi? Não faz mal, quanto mais melhor. São José, a paz me guia dos que sofrem por Jesus e nas trevas desta vida não nos falte a vossa luz. Ó Pai Santo do Senhor, sede o nosso protetor, nosso alento e nossa dor, nosso alívio e nossa dor. Pronto, amanhã. Até amanhã então. Eu só queria perguntar ao Marcelo uma coisa. Está sempre o Marcelo Tiago está a ver, Marcelo Tiago está a ver, Marcelo Tiago está a ver. Está sempre a aparecer esta frase cá para mim, meu caro Marcelo Tiago. Se calhar isso aí não está bem configurado, porque está sempre a ver, a dizer que o Marcelo Tiago está a ver, a gente já sabe. Portanto, veja lá se de facto resolve o problema, porque realmente aparece muitas vezes esta frase. Pronto, então até amanhã.